Este é o vídeo 3 da nossa série de tutoriais dedicada ao Logic Pro 10. Neste vídeo iremos ver as configurações necessárias para gravar, ou seja, o que temos de fazer antes de realmente começar a gravar. Veremos o que é resolução, bit depth, taxa de amostragem, sample rate, buffer de entrada e de saída. Nos vídeos anteriores, usamos trilhas de áudio ou de instrumento. Neste vídeo, iremos usar uma trilha de guitarra ou baixo, guitar or bass. Na realidade, esse tipo de trilha é uma trilha de áudio, só que trazendo consigo uma configuração de canal já pronta. Sendo assim, poderemos escolher um amplificador de guitarra e ajustá-lo, sempre de acordo com uma biblioteca que fica disponível. O preset padrão para trilhas de guitarra ou baixo é o Vox Bridge Clean. Aqui no Inspector, no botão que fica acima de todos, clicamos e escolhemos uma configuração de canal. Mostramos e ocultamos a biblioteca clicando aqui neste pequeno triângulo à esquerda. Carregamos a configuração de canal através da biblioteca ou usando o botão no Inspector. Legacy, Logic, Electric Guitar, Guitar Tone Sampler, Classic Rock Stack. Vou fechar a Library, a biblioteca, para ganhar espaço na tela. E vamos agora tratar do que precisamos fazer antes de começar uma gravação. As duas coisas principais que afetam a qualidade do áudio digital, a qualidade do arquivo gerado com a gravação, são a resolução ou profundidade, o bit depth, e a taxa de amostragem, o sample rate. Portanto, é de suma importância configurar esses dois parâmetros antes de começar a gravar. Para configurar a taxa de amostragem, vamos no menu File, opção Project Settings, e no submenu que é apresentado escolhemos Audio. No diálogo Project Settings que é apresentado, configuramos a taxa de amostragem no menu Sample Rate. Vou escolher 44.1 kHz. Os valores que aparecem aqui neste menu são, na realidade, a quantidade de samples que é lida por segundo no processo de conversão de analógico para digital. Ou seja, quando estamos gravando uma voz captada por um microfone, o sinal de áudio em forma de energia elétrica é enviado do microfone para a entrada da placa de áudio, que recebe o sinal elétrico medido em Hz e o converte em digital em dados binários, 0 e 1. Gerando 44.100 palavras ou samples por segundo, caso o ajuste escolhido neste menu seja de 44.1 kHz. Então, quanto maior for a taxa de amostragem, maior será a qualidade do áudio gravado, pois mais samples serão usados para representar o áudio gravado. Sons de instrumentos bem agudos, como pratos, synths com timbres bem agudos e outros do gênero se beneficiam de taxas de amostragem maiores. É óbvio que se usarmos mais samples para representar um som, maior será esse arquivo. Apesar de neste menu termos à disposição taxas altíssimas como 176 e 192 kHz, as taxas mais comumente usadas são as que ficam entre 44.1 e 96 kHz. Essas taxas servem muito bem para a maioria dos tipos de instrumentos, músicas e sons em geral. Agora, qual é a frequência mais alta que podemos reproduzir com precisão? O teorema Nyquist-Shannon nos diz que a frequência mais alta vezes 2 é igual à taxa de amostragem, ou a metade da taxa de amostragem é igual à frequência mais alta. Então, 44.100 Hz divididos por 2 é igual a 22.050 Hz. De forma que, numa taxa de amostragem de 44.1, a frequência mais alta que pode ser reproduzida com precisão é 22.050 Hz, o que ultrapassa em muito a capacidade que o ouvido humano tem de ouvir frequências altas. Um ouvido humano normal consegue ouvir bem até 20.000 Hz. E no que diz respeito aos graves, o ouvido humano consegue ouvir até 35 Hz. É muito difícil ouvir frequências abaixo dessa marca.
Na verdade, de acordo com estudos feitos, a maioria das pessoas normais não consegue ouvir nada acima de 18 kHz. Então, se temos uma taxa de amostragem de 44.1 que consegue reproduzir com precisão frequências de até 22.050, por que temos à disposição taxas superiores? Qual é a vantagem de usá-las? Bom, é porque, além de tornar as frequências altas mais claras, as frequências médias altas e médias também soam melhor. Eis a vantagem de usar taxas de 48, 88 ou 96. Mas temos que considerar que quanto maior for a taxa de amostragem, maior será o tamanho do arquivo, maior será o esforço do computador para processar, e por aí vai. Outra coisa que temos que considerar é o fold-over, aliasing. O que seria isso? Bom, aliasing é quando frequências muito altas de harmônicos de um som ultrapassam a frequência Nyquist. Em 44.1 kHz, isto seria em 22.050 Hz. Em 48 kHz, seria 24.000 Hz. Quando isso acontece, as frequências fold-over retornam para a gravação em intervalos enarmônicos, causando dissonâncias e ruídos indesejados. Isso costuma acontecer com flautas captadas com microfones cardioides, onde o sopro do flautista é proeminente. A flauta soa levemente desafinada nas notas altas. Portanto, esse é um dos casos onde devemos usar taxas de amostragens maiores. Por exemplo, usando taxa de 96. Dividimos por 2 e encontramos 48. 48 kHz está além da faixa de atuação da maioria dos instrumentos. Sendo assim, não temos aliasing, não temos motivos para nos preocupar. O próximo ajuste, parâmetro ou configuração é o bit depth, a resolução ou profundidade. Para configurar, vamos em Logic Pro 10, Preferences, Áudio. No diálogo Preferences, que é apresentado em Devices, temos a possibilidade de marcar a gravação em 24 bits de resolução. O Logic suporta duas resoluções diferentes, 16 e 24 bits. Então, quando desmarcamos a opção 24 bit Recording, estaremos configurando a gravação em 16 bits de resolução. Mas o que é bit depth? Bit depth é o tamanho do sample em bits. A taxa de amostragem é a quantidade de samples que é lida por segundo e o bit depth é o tamanho dos samples em bit. Ou seja, em taxa de 44.1 com resolução de 24 bits, temos 44.100 samples de 24 bits de comprimento sendo lidos ou processados por segundo. Costuma-se entender o bit depth como algo atrelado à faixa dinâmica do som, ou seja, quanto maior for a resolução, o bit depth, maior será a faixa dinâmica, maior será o headroom, menos de risco de distorção. Isso não está errado por completo, vejamos. O bit depth controla a faixa dinâmica da gravação, de seu teto 0 dB até o nível de ruído, o noise floor. Como entender o noise floor? Toda gravação digital ou analógica possui ruídos em níveis baixos. Nós não percebemos os ruídos porque o som dos instrumentos ou vozes o encobrem, mas ele está lá. Tanto está que basta ter um trecho de silêncio que logo percebemos. Normalmente não ouvimos isso em gravações digitais porque são muito baixos. O noise floor baixo facilita a mixagem e a masterização, especialmente quando trabalhando com processamento dinâmico, usando compressores e limiters para alcançar um efeito bump de volume na gravação, não somente no volume de matriz, mas também no noise floor, o que vai acalmar tudo. Outra coisa importante é a habilidade de gravar dinâmicas muito suaves, com resultados impressionantes, trechos de silêncio sem ruídos de riso ao fundo. Isso é particularmente importante em música clássica, ou seja, na prática, para eliminar ruídos ris em passagens silenciosas, devemos usar bit depth maiores. Então, quando usamos resolução de 16 bits, temos um noise floor de menos 96 dB, e quando usamos resolução de 24 bits, temos noise floor de menos 144 dB floor. Assim como acontece com a taxa de amostragem, quanto maior for a resolução em bits, maior será o tamanho do arquivo gerado. No entanto, o que ganhamos em qualidade gravando em 24 bits compensa plenamente o aumento do tamanho do arquivo.
Agora que já estamos com a taxa de amostragem e a resolução configurados, vamos ver um outro fator que deve merecer a nossa atenção antes de começarmos a gravar. Estou falando do buffer de entrada e saída, o I/O Buffer. Essa configuração está localizada no mesmo diálogo, abaixo de Input Device. O buffer de entrada e saída nada tem a ver com a qualidade da gravação. Ele tem a ver com maior ou menor quantidade de informação para ser processada, consequentemente, com a velocidade como tudo será tratado pelo processador do computador. Quando configuramos o buffer com valores pequenos, como 32 ou 64, o processador manipula a informação muito rapidamente e em pedaços muito pequenos. Com valores mais altos, o processador manipula a informação mais lentamente e em pedaços maiores. A vantagem de usar valores de buffer maiores é que exigimos menos do processador. Com isso, podemos usar mais plugins, mais instrumentos, mais efeitos. A desvantagem é a latência maior. A vantagem de usar buffer menor é com certeza a menor latência. A desvantagem é que exigimos mais do processador. E com isso, usamos menos plugins, menos efeitos, menos instrumentos. Daí, concluímos que para gravar usamos buffer pequeno. Para mixar, masterizar, editar, reproduzir, inclusive com vários plugins em tempo real, usamos buffer maior. Depois que configuramos o tamanho do buffer, a latência do nosso sistema é automaticamente calculada. Quando, por exemplo, usamos um buffer de 32, a latência fica em torno de 3 milissegundos na saída. Aqui na aba General, temos outra coisa importante a configurar. É o tipo de arquivo. Por padrão, o Logic usa o formato AIFF, que é o padrão da Apple. Mas temos também à disposição o WAV e CAF, todos formatos profissionais, não comprimidos, que aceitam qualquer taxa e resolução. Bom, depois de todas essas configurações, precisamos apenas desligar a monitoração de entrada, armar a trilha para ser gravada, de forma que se possa ouvir o que vai ser gravado, e a última coisa a fazer antes de começar a gravar é verificar se as conexões de entrada estão corretas, o que pode ser feito aqui no Inspector. Aqui eu tenho Input 1, ou seja, o sinal vem da primeira entrada da minha placa, o que está correto, pois a guitarra está plugada nessa entrada. No próximo vídeo, iremos ver algumas técnicas de gravação e veremos na prática como todas essas configurações que fizemos agora irão facilitar a nossa vida.